Irmãos, vamos abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Acompanhe com muita atenção, reverência, essa é a palavra do Senhor. Nos diz assim, meus irmãos, esse texto. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Querido Deus, Deus dos impossíveis, Deus que salva, que liberta, regenera, consola, conforta, traz esperança, Deus que nos deu a Tua palavra, que nos concedeu a graça de termos a Tua palavra registrada, perenizada, eternizada a nós. Nós bendizemos o Teu santo nome nesta noite, Deus. E nós queremos, Pai, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, compreender a Tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Espírito Santo, o Espírito iluminador, que Ele nos traga o entendimento dessa palavra. Ajude-nos, Senhor Deus, a aplicarmos esse texto aos nossos dias e ficarmos cada vez mais maravilhados consigo, com Teu Filho, com Teu Espírito. Essa é a oração que nós fazemos na confiança do nosso mediador, do cabeça desta igreja, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, como obtemos a vida eterna? Como que nós herdamos a vida eterna? Como que nós conseguimos a salvação? Como que é feito isso? Nós sabemos que as várias religiões do mundo, na sua grande maioria, ensinam que a salvação ela é obtida por méritos, por obras, por aquilo que os homens fazem. Basta você fazer uma pesquisa que vocês verão que todas as religiões, com exceção do cristianismo bíblico, eles vão ensinar que o homem tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, o judaísmo, você tem que guardar a lei, você tem que guardar o sábado, você tem que ser circuncidado. O islamismo, você tem que ler o Alcorão, você tem que fazer determinadas orações e, se possível, ir até Meca. O espiritismo, ele tem um slogan que é o que prevalece: sem caridade não há salvação. Então, todos eles ensinam que você tem que fazer alguma coisa. Você tem que nascer, reencarnar e vai passando por esses vários ciclos de reencarnações para que você obtenha então o favor de Deus e chegue a um ponto de se tornar um homem perfeito. O próprio catolicismo, não o catolicismo lá no começo, mas o que nós vemos principalmente a partir do século IV, depois de Cristo, eles vão falar de Cristo, vão falar das Escrituras, eles falam de graça, eles falam da salvação, mas não é somente Cristo.
Não é Cristo, não é o solos Cristos, como os reformadores ensinaram. É Cristo e mais alguma coisa. É Cristo e Maria, é Cristo e os santos, é Cristo mais as tuas obras, é Cristo mais os sacramentos. Então todos eles, em todas as religiões, vão ensinar isso. Mas o que a Bíblia nos mostra sobre a salvação? Esse texto de hoje, meus irmãos, é um texto que a gente pode meditar sobre isso. Porque ele vai nos mostrar um encontro que Cristo teve com um jovem rico. E esse jovem, ele tinha pressupostos equivocados sobre a salvação. Ele tinha ídolos marcantes dentro do seu coração. E ele não confiava no Senhor. Então, diante disso, do encontro de Jesus com esse jovem, nós vamos ver 3 lições que nós vamos extrair dessa história, dessa narrativa, principalmente pensando na nossa salvação. Primeiro, reveja os seus pressupostos. Segundo, abandone os seus ídolos. Terceiro, confie em Deus. Então vamos para o primeiro ponto. Reveja os seus pressupostos. Reveja os seus pressupostos. Observe que o texto, eu quero que você olhe para o verso 16, ele começa com uma interjeição. E eis. Isso é muito peculiar dentro do Evangelho de Mateus. É uma maneira dele falar bem assim, eu vou começar uma nova história, uma história muito importante. Dentro desse capítulo, e principalmente do capítulo 18 em diante, ele já falou sobre casamento, falou sobre divórcio, falou sobre crianças, que as crianças fazem parte do reino de Deus, e agora, com essa interjeição, ele vai falar sobre esse jovem rico que tem um encontro com Cristo. E ele começa dizendo assim, e eis que alguém, não dá nome, não fala quem é essa pessoa, só diz que, e eis que alguém. Os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam sobre essa pessoa. E quando a gente lê os evangelhos como um todo, a gente começa a montar um quadro de como que essa pessoa era. Quem era essa pessoa? O que ele fazia? Por exemplo, todos eles vão dizer que era um homem. Lucas vai dizer que ele era um homem de posição, uma pessoa importante na sociedade. Marcos, Mateus e Lucas também vão dizer que ele era um jovem. Mas havia um diferencial. Lucas, no capítulo 18, versículo 23, vai dizer que ele era um jovem riquíssimo. Riquíssimo. Quando Jesus apertou ele, mostrando que estava no seu coração, vai e vende todos os seus bens, dá aos pobres, volta e segue-me. Lucas diz bem assim, ele ficou muito triste. E aí ele explica o porquê. Porque ele era riquíssimo. Então ele era um homem, ele era um jovem, ele era uma pessoa rica, mas ele também era uma pessoa virtuosa. Ou no mínimo, a gente pode falar bem assim, ele era um legalista. Ele era uma pessoa que conhecia os mandamentos, dizia que cumpria todos os mandamentos, não era, no sentido da sociedade da época, um pagão que não estava nem aí para as leis do Senhor, para os mandamentos. E ele também, meus irmãos, era uma pessoa que tinha uma insatisfação no seu coração. Ele estava insatisfeito com a sua vida espiritual. Então, volte mais uma vez para o versículo 1. E eis que alguém, que a gente agora já sabe quem é, aproximando-se de Jesus, os outros textos vão dizer que ele se aproximou com reverência, ele se ajoelhou diante do Senhor e lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Vida eterna aqui em Mateus diz respeito à entrada no reino. Não é tanto uma questão quantitativa, mas é uma questão de você fazer parte do reino. Marcos já vai apresentar a vida eterna como que farei eu de bom para herdar a vida eterna. Eu quero chamar a sua atenção que a pergunta que este jovem fez para Jesus revela muito do que estava dentro do seu coração.
Revela muito sobre a sua cosmovisão, sobre a sua cristologia, a sua soteriologia. Revela muito sobre qual era o entendimento que ele tinha sobre como que o homem é salvo. C.S. Lewis, ele dizia o seguinte: você pode conhecer muito mais de um homem pela conversa com ele do que pela casa onde que ele mora. E é um fato. Você quer conhecer o que está no coração de uma pessoa? Converse com ela. Que você vai entender, você vai saber. Tem hora que a gente conversa com alguns crentes que você fica assim abismado. Você olha assim, gente, é crente, mas essa fala é espírita. É crente, mas essa fala é uma fala assim, pagã. Não é uma fala cristã, sabe? É uma fala supersticiosa. Então, à medida que você vai conversando, você vai conseguindo entender o que está dentro do coração daquela pessoa. E esse jovem, ele demonstrou muitas coisas. Por exemplo, ele demonstrou qual era a soteriologia dele, a doutrina da salvação dele. Ele entendia que o homem era salvo como? Por obras, por méritos. Não era por aquilo que Cristo fez, mas era por aquilo que ele poderia fazer. Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O que ele não entendia? Ele não entendia o evangelho. Ele não entendia que o evangelho não é alguma coisa que você faz, mas é algo que Cristo fez. Por isso que Martyn Lloyd-Jones, ele dizia bem assim, o evangelho, ele não começa com um grande faça, mas ele começa com a conscientização de algo que já foi feito em Cristo Jesus. Não é aquilo que eu vou fazer, é aquilo que Cristo fez. Mas ele não entendia isso. Ele tinha um entendimento errado. Ele também tinha um entendimento equivocado, antropológico, da antropologia bíblica, da antropologia, o homem como ele é descrito na Bíblia. Por isso que ele faz essa pergunta: mestre, que farei eu de bom, para herdar ou alcançar a vida eterna? Ele acreditava que ele poderia fazer alguma coisa de bom. Irmãos, o homem, depois que ele caiu, ele não pode fazer nada de bom. Adão sim, Adão no seu estado de inocência, antes do pecado entrar no mundo, ele tinha capacidade de fazer coisas com o intuito e com a capacidade de obter a vida eterna. Mas ele não conseguiu, porque ele pecou. E de lá para cá, nenhum ser humano, a não ser Jesus Cristo, pode fazer isso. E ele também, nessa pergunta, ele revelou o que ele entendia sobre Cristo. Veja que ele chamou Jesus de quê? Mestre. Mestre. Uma pesquisa rápida no Evangelho de Mateus, vocês vão ver o seguinte: a maioria das ocorrências de pessoas se dirigindo a Jesus, nem todas, mas uma grande parte, que chamam Jesus de mestre, eles veem Jesus apenas como um professor. Muitos utilizaram esse termo simplesmente para tentar pegá-lo em algum erro, para tentar colocá-lo em alguma situação de choque com a própria lei. Ou seja, para esse jovem aqui, quem é Jesus? Jesus é um mestre, Jesus é um professor. Mas Jesus não é o Senhor, Jesus não é o Salvador, Jesus não é o Messias. Esse era o entendimento dele. E infelizmente, meus amados irmãos, muitas pessoas hoje, muitas religiões, como eu disse na introdução, quase todas, com exceção do cristianismo bíblico, ensinam também da mesma maneira. A salvação é por obras, a salvação é por aquilo que a gente faz, é pelos nossos méritos, a nossa conquista. Você quer ver uma coisa muito simples, básica, para você entender como que a pessoa pensa sobre o evangelho? Pergunte para ela assim: se você morrer hoje, você fecha os seus olhos aqui e abre os seus olhos na eternidade, deixa eu lhe perguntar, por que você entrou no céu? Por que você está lá neste lugar maravilhoso? O que aquela pessoa vai falar? Alguns podem dizer bem assim: bem, pastor, porque eu fiz por merecer, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu pagava as minhas contas direitinho na terra, porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz essas coisas. Há um videozinho muito simples de criança, mas é interessante, na internet, chamado O Senhor Cara Legal. Agora vocês deem uma olhada nesse vídeo. O Senhor Cara Legal. Ele era tão legal, tão bacana, que se uma pessoa fosse para o céu por boas obras, esse seria ele.
Até que um dia ele é confrontado pela lei do Senhor. E quando é confrontado, e quando ele é confrontado, ele começa a perceber que ele não era tão bom assim. Que na verdade ele tinha feito muitas e muitas coisas para ofender o nosso Senhor. Então, agora vejam, meus irmãos, diante dessa pergunta que esse jovem faz para Jesus, o que você esperava que Jesus iria responder? Mestre, o que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Tem hora que eu imagino assim, Jesus deveria ter falado assim, rapaz, você tem que se arrepender e se voltar para mim. Eu sou o Salvador, eu sou o Messias. Só que sabe o que Jesus fez, meu irmão? Jesus mostrou para ele, através de uma pergunta, foi revelando o que estava no coração dele. Porque de repente nem ele tinha consciência sobre isso. É igual no aconselhamento bíblico. Tem hora que a gente acha que a gente está fazendo as perguntas corretas e não estamos. Mas quando você faz a pergunta certeira, você consegue revelar, pela graça de Deus, o que está lá no coração daquela pessoa. Olhe para o verso 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Jesus estava dizendo o seguinte, ele tirou o foco daquele homem. Ele tirou o foco daquelas fantasias daquele homem de achar que ele poderia obter a salvação pelos seus méritos e colocou o foco em Deus. Deus que é bom. Toda a perfeição veio dele. E na verdade, aqui não deixa de ser um trocadilho, porque Cristo é Deus. Era como se ele estivesse falando bem assim, você não me conhece, eu sou bom. Eu que posso fazer alguma coisa na sua vida. E aí então o Senhor diz, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Só existe, com essa resposta de Jesus Cristo, só existe duas maneiras da pessoa obter a salvação. Duas maneiras. Ou por obras, guardando os mandamentos, ou então outra pessoa guardando os mandamentos no seu lugar. É desse jeito. A nossa confissão de fé, ela vai mostrar no pacto de obras, que Adão, foi requerido de Adão, que Adão guardasse os mandamentos do Senhor, e se ele guardasse, ele obteria a vida eterna, porque ele não tinha. Adão tinha uma vida perfeita, uma comunhão perfeita com Deus, ele tinha um relacionamento perfeito do seu corpo, com a sua alma, ele com Deus, ele com o próximo, ele com o mundo como um todo, mas ele não tinha ainda a vida eterna. A vida eterna ele obteria se ele fosse obediente ao Senhor. E aí Deus lhe concederia a vida eterna, mas ele não conseguiu. Mas depois disso, Deus ele mudou a maneira dele de salvar pessoas? Não, continua do mesmo jeito. Você quer ter salvação, você quer ter vida eterna? Guarde os mandamentos, obedeça. Mas qual que é a má notícia? A má notícia é que nós não conseguimos fazer isso. A má notícia é que a Bíblia nos diz que aquele que quiser guardar a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de toda a lei. E a lei, ela não é somente externa, que é aquilo que muitas pessoas se equivocam, muitas pessoas se acham justas, porque a minha conta está certinha, eu não devo ninguém, eu pago todo mundo, as minhas contas estão corretas, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso. Mas, meu irmão, a lei do Senhor não é somente externa, ela também é interna. É interna. Quem aqui nunca ficou com um ódio tremendo assim ao ponto de odiar alguma pessoa? Você quebrou um mandamento. Quem aqui de repente nunca passou nenhum tipo de pensamento, ainda que não seja um adultério externo, um adultério físico, mas e na cabeça, e no pensamento, como o próprio Jesus Cristo falou, da cobiça? Todos nós, de alguma maneira, nós já quebramos os mandamentos do Senhor, nós já pecamos contra o Senhor. Nós já entramos, na verdade, nesse mundo já caídos por causa do nosso representante.
Então, ou você cumpre os mandamentos e você não vai conseguir, porque é impossível, ou então você vai ter que depender de outro que guarde no seu lugar. Por isso que entra Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio aqui e ele cumpriu cabalmente os mandamentos do Senhor no nosso lugar, para nós obtermos a vida eterna, para nós sermos participantes do reino de Deus. Por isso que Romanos 6:23 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Percebam, a vida eterna conectada com Cristo Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 20 diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E a vida eterna. Então, aquele homem, aquele jovem, não entendia isso. Tanto que ele não entendia que os mandamentos para a salvação dependiam de Cristo guardar, que ele faz uma pergunta, olha o versículo 18. E ele lhe perguntou, quais? Porque o Senhor falou, guarde os mandamentos. Ele, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer ver um detalhe que às vezes foge aqui a nossa análise do texto? Jesus, ele não está citando aqui os mandamentos na ordem, como eles estão lá no Decálogo. Ele não cita os 4 primeiros mandamentos explicitamente. E quando ele vai citar aqui os mandamentos, ele está citando a segunda tábua da lei, que são as tábuas que está falando sobre o relacionamento do homem com o próximo. E ele vai terminar falando sobre ama-te a ti, versículo 19, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus vai terminar citando esse mandamento? Qual é o objetivo dele? Porque esse homem não fazia isso. Porque esse homem era rico, e o pecado não é ser rico, mas o pecado é que ele só pensava nele, ele não ajudava ninguém. Provavelmente não pensava em outras pessoas, só pensava em si mesmo. E Jesus Cristo, que poderia, se assim quisesse, ter dado logo uma resposta lá no começo, você tem que se arrepender e me aceitar como Salvador. Não, Jesus Cristo vai indo porque ele quer mostrar o que está dentro do coração daquele homem. Ele quer mostrar que aquele homem não é tudo aquilo que ele pensa. Alguns comentaristas chegam até a dizer bem assim, sabe qual era o pensamento desse homem? Se a gente fosse pensar de forma moderna, era que Jesus era uma espécie de um coaching para ele. Ou então que ele queria receber a aprovação de Jesus, como se fosse assim, Jesus é um grande mestre. Se fosse no meio grego, lá era um grande filósofo. Então, eu vim aqui para dizer que eu cumpro todos os mandamentos, eu sou bom, eu sou bacana, e eu quero a sua aprovação. Só que, vejam o versículo 20. Depois que Jesus mostra esses mandamentos e está mostrando para ele que ele não amava o próximo, então o verso 20 diz, replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Tudo isso tenho observado. Ou seja, observar no sentido de tudo isso eu sei, eu tenho ciência é uma coisa. Agora, será que ele guardava mesmo? Será que esse jovem, ele guardava todos esses mandamentos? Não. Tanto que nós vamos ver que no final ele vai ficar triste e vai embora. Por quê? Porque de fato ele não guardava os mandamentos do Senhor, ele não amava o próximo. Meus irmãos, quando ele diz aqui, tudo isso tem observado, é aquele problema das pessoas, como eu já disse, pensarem na lei apenas de forma externa. Esse é o problema de muitas pessoas que não vêm para a igreja, porque tem dinheiro, tem a conta paga, tudo está resolvido, tem saúde, não dá um problema. De repente você pode conviver no seu condomínio
nos seus vizinhos, e você tem um vizinho que você fala bem assim, aquele vizinho é tão bacana, não dá trabalho, é educado, não arruma confusão com ninguém. Se bobear, de repente o crente arruma as confusões, e o cara que não é crente é um cara tranquilo. E quando você vai conversar, que você vai evangelizar, já aconteceu comigo, da pessoa falar bem assim, pastor, vai falar para aquelas pessoas que estão aí bêbadas e com problemas nas drogas, sabe? Tem fulano, tem ciclano. Por quê? Porque o camarada, ele se auto-justifica, ele acha que ele está bem. Por isso que Jesus Cristo falou que não necessitam de médicos sãos, e sim os doentes. Porque tem pessoas que acham que não estão doentes, que estão muito boas, que estão muito tranquilas. E era o caso desse jovem. Tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Que me falta ainda. Tudo isso tenho observado. Em segundo lugar, Jesus então ele vai mostrar. Em primeiro lugar, ele deveria rever as suas pressuposições, assim como muitos hoje devem rever as suas pressuposições acerca da salvação. Não é por obras. E aí Jesus agora, ele vai mostrar, e é o segundo ponto, abandone os seus ídolos. Olha o que Jesus vai dizer para esse jovem no versículo 21. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, perfeito aqui é maduro, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aí Jesus mexeu na ferida. Aí Jesus tocou no ídolo da pessoa. O Jesus que sonda as mentes e os corações, o Jesus que sabe os nossos passos, o Jesus que sabe tudo que vai no coração do homem, foi lá no problema, lá na raiz do ídolo do coração daquela pessoa. Olha o versículo 22, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste. Por quê? Por ser dono de muitas propriedades. Lucas vai dizer, porque ele era riquíssimo, riquíssimo. Por isso que ele abandonou Cristo. Na verdade, isso às vezes acontece com tantas pessoas que às vezes chegam na igreja, eu não falo necessariamente só aqui, na igreja como um todo, a igreja local, e chegam e começam, e daqui a pouco abandonam. Como eu falei hoje de manhã, de um amigo que eu encontrei, que ele falou assim, Marquinhos, é muito difícil obedecer, é muito difícil seguir, e eu tenho várias perguntas, eu não encontro respostas. Nada, não é isso. São os ídolos, é idolatria. Esse jovem era um idólatra, assim como muitas pessoas também estão em idolatria. Idolatria não é só se dobrar diante de uma imagem de escultura, não é só ficar em uma romaria, mas idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração, que é maior do que Deus. É a ênfase que nós damos a estas coisas e não ao Senhor. Esse jovem mostrou que o que ele amava era o dinheiro, assim como muitas pessoas amam mais a família, mais a reputação, mais o trabalho, mais os filhos, mais o casamento, mais o dinheiro, mais o carro, do que necessariamente o Senhor. Ou então mais a tranquilidade. Tem pessoas que vêm para a igreja e na hora que vem um problema, porque acham que não vai ter lutas, e na hora que vem uma luta sobre a sua vida, abandona. Por quê? Eu quero o cristianismo, mas eu quero o cristianismo para ter uma vida tranquila. Na verdade, são pessoas que são idólatras e querem idolatrar, querem ter Jesus Cristo como um ídolo. Eu já falei aqui para vocês que nós não devemos idolatrar a Jesus. Nós devemos adorar a Jesus. Há uma diferença. Idolatria quer dizer que eu vou manipular a Jesus. Eu vou exigir que ele faça o que eu quero. Ele vai agir de acordo com o meu querer. Adoração é diferente. Eu adoro o meu Senhor, eu sigo o meu Senhor, eu faço o que ele quer. Ainda que seja para ele falar bem assim, a minha graça te basta. Ainda que ele nem responda o que eu quero, ainda que ele nem me tire daquela situação de aflição, mas a graça do Senhor me basta.
Este jovem, meus amados irmãos, ele era um idólatra. Ele tinha ídolos no seu coração. Sabe o que a gente aprende aqui, meus irmãos? Não basta apenas chegar na igreja. Não basta apenas ter um encontro com Jesus Cristo, como ele teve. Mas essa pessoa tem que ser regenerada. Essa pessoa tem que ser santificada. Essa pessoa tem que, de fato, ter um encontro real com Cristo Jesus. Porque aí sim, ele vai se tornar um discípulo. Ele vai se tornar, meus amados irmãos, como uma criança. Se você olhar aí para o versículo 13, olhe para o versículo 13, que é a história que antecede a história do jovem rico. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante à atitude das crianças, de dependência. Mas esse jovem, ele estava agindo como uma criança, não nesse sentido, mas no sentido de ignorância, de ignorar quem estava diante dele, de ignorar que era o próprio Senhor. Agora, vejam, meus irmãos, diante desse ídolo que foi revelado, nós chegamos então no versículo de número 24, que é o terceiro ponto, porque parece que tudo então está perdido. Tudo está perdido. O jovem vai embora, triste, diz o versículo 22, porque ele era dono de muitas propriedades. E aí vem o versículo 23 e diz: então, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por quê? Ele não está colocando que é pecado ser rico. Não é isso, meus irmãos. A riqueza, ela pode ser uma bênção, é um favor divino. Quem dera, pela graça e bondade do Senhor, que todos nós fôssemos ricos materialmente, com o objetivo até de termos para ajudar outras pessoas, para suprirmos as necessidades de muitas pessoas, até a nível de ofertas e dízimos na igreja, investimento na obra missionária, ajudar quantas pessoas. O pastor estava falando aqui na semana passada, do sermão do bom samaritano. Se você tem dinheiro, você vai abençoar, você vai ajudar, você vai socorrer, você vai investir no reino. Então é bênção ser rico, mas o ruim é quando o coração da pessoa está na riqueza e não no Senhor. Aí que está o pecado. Olha o versículo 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Algumas pessoas vão criar uma série de histórias sobre isso aqui, de estradas, mas a ideia é que Mateus está usando uma hipérbole aqui. O que ele está dizendo é isso aqui mesmo, olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, ou seja, um animal gigantesco, do que entrar um rico no reino de Deus. Ele está exagerando a questão para dizer, é difícil, porque o coração daquela pessoa pode estar naquilo. Assim como o coração de muitas pessoas estão em outras coisas. E aí vem então a perplexidade dos discípulos. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo, Senhor? Jesus então, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. De maneira, meus irmãos, que o Senhor, Ele salva ricos, Ele salva pobres, Ele salva tantas pessoas, independente da situação daquela pessoa. Para Deus não é impossível, não é verdade? Quantas pessoas convertidas aí que são milionárias, que têm dinheiro, meus amados irmãos, mas são do Senhor, e você vai conversar, você vê de fato que aquele é um homem de Deus, é uma serva do Senhor, na humildade, no trato, na maneira como fazem as coisas, porque para Deus não é impossível.
Não é impossível. Então, a lição que nós tiramos aqui é que a salvação, ela não é por obras. A salvação, ou melhor, a salvação é por obras, mas por obras de Jesus. É pelas obras de Cristo Jesus. E Cristo Jesus pode salvar ricos, pobres, todos aqueles que o Pai deu para ele. Em cada história dessa, meus amados irmãos, da nossa série, o objetivo é você ficar cada vez mais cônscio de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. E que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, que Ele é aquilo que nós devemos buscar, é quem nós devemos depender. Então nessa noite, se você não tinha ainda o entendimento correto sobre a salvação, reveja os seus pressupostos. Se ainda há ídolos no seu coração, se ainda há coisas que estão roubando a sua atenção em relação a Deus, abandone esses ídolos. Deus não quer, meu amado irmão, uma adoração misturada. Deus não quer 50% para Ele e 50% para a sua família, ou 50% para a sua empresa. Ele quer 100%, Ele quer a inteireza do teu coração. Você vai amar os seus filhos, você vai administrar a tua empresa, mas tendo Cristo Jesus 100% na sua vida. Nada de ídolos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é só Ele. E acima de tudo, meus irmãos, confiem em Deus. Não somente em relação a um rico que ainda não se converteu, mas em relação a um familiar seu que ainda não se converteu, a um amigo que ainda está perdido. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Esse jovem aqui mostra para nós o seguinte: nem todos aqueles que se aproximam de Cristo vão ter de fato um encontro genuíno com Cristo, mas outros vão ter. Outros vão ter, pode ter certeza. E essa é a lição que o Senhor quer nos ensinar. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai amado, Pai querido, por essas lições tão valiosas, preciosas que nós estamos aprendendo nessa série sobre Jesus Cristo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa lição, pela maneira como o Senhor tratou esse jovem, na verdade ensinando os seus discípulos que eles devem colocar o coração no Senhor, confiar no Senhor, rever a maneira como eles pensam sobre a salvação. Deus amado, eu oro, Senhor Deus, para que todos os ricos eleitos do Noroeste, da cidade de Brasília, que nada, Pai, impeça essas pessoas de se converterem e de se tornarem uma bênção aqui no Teu reino, Pai. Uma bênção na Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, levanta, Senhor Deus, os empresários. Levanta, Senhor Deus, os donos de empresas aí, bilionárias, Senhor Deus, que essas pessoas coloquem o coração no Senhor, no Teu reino. Em nome de Cristo Jesus, eu clamo pela salvação dessas pessoas. Continue, Pai amado, conosco nessa noite e receba todo o louvor da sua igreja. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.